E se tudo o que você sabe sobre o início da humanidade estiver incompleto? E se Adão não foi o primeiro ser a caminhar sobre a Terra, mas apenas o primeiro da nossa linhagem? Existe uma história anterior à criação do homem, uma era obscurecida pelo tempo e banida dos livros sagrados oficiais. Uma era em que seres imortais caminhavam entre os céus e a terra, e governavam com poder, sabedoria e autoridade celestial. Esses reis, esquecidos pela tradição popular, ainda ecoam nas páginas proibidas de textos antigos como o livro de Enoque. Eles não eram homens, eles não eram anjos, eram algo entre os dois. E sua história pode mudar tudo o que você acredita sobre a origem da humanidade. A verdade estava escondida, mas agora chegou a hora de revelar o que foi silenciado por séculos. Durante milênios, a história oficial da humanidade foi moldada pela Bíblia, que nos conta sobre a criação de Adão como o primeiro homem. Mas e se essa versão estivesse incompleta? E se existirem outros seres que precederam Adão, que realmente governaram a Terra antes dele? Esses seres não eram humanos, mas sim entidades poderosas, imortais e com habilidades além da nossa compreensão. O livro de Enoque, um dos textos mais antigos e misteriosos do mundo, é um dos poucos registros que nos fala sobre esses reis imortais. Ele descreve uma era esquecida, uma história de governantes que moldaram o destino do planeta muito antes de Adão surgir do pó da terra. Esses reis não eram apenas figuras espirituais ou lendárias. Eram governantes de uma ordem superior, com sabedoria e poder que desafiavam as leis naturais. A Bíblia, como a conhecemos, simplesmente silenciou essas narrativas. Mas por quê? O que foi ocultado? E o mais intrigante, será que esses reis ainda têm influência sobre o mundo que conhecemos? Hoje, vamos explorar o que foi proibido e perdido no tempo, revelando os segredos de uma era que foi apagada da memória coletiva. O livro de Enoque, que se acredita ter sido escrito por volta de 300 a.C., revela uma história totalmente diferente daquela que aprendemos nas versões tradicionais das Escrituras. Nele, a Terra não era um lugar desabitado, esperando pela chegada de Adão. Em vez disso, o livro de Enoque nos leva a uma era muito mais antiga, onde seres sobrenaturais, conhecidos como vigilantes, governavam o planeta. Esses vigilantes não eram apenas anjos enviados para observar os humanos. Eles possuíam uma autoridade celestial e foram incumbidos de ensinar aos humanos conhecimentos profundos e proibidos. Porém, sua missão se desviou. Eles tomaram mulheres humanas, gerando uma nova raça, os Nefilins, gigantes de força imensa e inteligência sobre-humana, que dominaram a Terra, formando uma civilização que estava em sintonia com forças cósmicas e espirituais. O livro de Enoque nos conta que esses reis imortais e suas linhagens governavam o mundo com poder absoluto, controlando as forças da natureza, o destino e o futuro da humanidade. Mas o que aconteceu com esses seres e com seus impérios? De acordo com a história, sua queda foi inevitável. A rebelião contra a ordem divina levou à destruição, e o dilúvio, que muitos consideram uma purificação divina, marcou o fim de seus reinados. Mas mesmo depois de sua queda, as histórias sobre esses governantes imortais continuaram a ser contadas, com vestígios de sua influência espalhados por diferentes culturas, como as civilizações suméria e egípcia. O que poucos sabem é que as tradições e textos místicos, como o livro dos Jubileus e a Cabala, também mantêm essas histórias vivas, sugerindo que o legado dos reis imortais não desapareceu completamente. E a verdadeira pergunta é: será que suas influências ainda estão presentes no mundo atual? A primeira pista sobre a existência dos reis imortais e sua influência sobre a Terra se encontra na Bíblia e em textos antigos que tratam de figuras que não são meros homens. São descrições que se encaixam com precisão nos relatos sobre os vigilantes e os nefilins do livro de Enoque. Porém, a evidência que poucos percebem está em algo que foi feito de forma estratégica para ser apagado.
as genealogias bíblicas. Ao observarmos a árvore genealógica de Adão, vemos que ele não surgiu do nada. Ele é filho de uma linhagem de homens que foram aparentemente esquecidos ou mal interpretados. Mas entre esses nomes, há uma linha de poder que não é clara à primeira vista, mas que, ao ser desenterrada, revela uma verdadeira conexão com o reino celestial. Alguns estudiosos, ao estudarem as origens e as passagens de Gênesis, indicam que os filhos de Deus, mencionados em Gênesis 6:2, referem-se a esses seres imortais, que teriam vindo das esferas celestiais para governar sobre a terra. Esses reis não eram simplesmente humanos. Sua origem estava além do nosso entendimento, vindo de um mundo que não podemos ver com os olhos comuns. A evidência dessa linhagem perdida está claramente escrita, mas é cuidadosamente ignorada nas interpretações mais tradicionais, dando espaço para uma narrativa mais palatável, sem questionamentos. A primeira chave para entender o que realmente ocorreu antes de Adão é olhar para essas passagens com uma nova perspectiva. À medida que nos aprofundamos na história desses reis imortais, é impossível ignorar um padrão que se repete ao longo das civilizações, desde os vigilantes descritos no livro de Enoque até as antigas culturas suméria e egípcia. Vemos uma constante: seres que não pertencem ao mundo humano, mas que, ainda assim, exercem um controle absoluto sobre os destinos dos homens. O mais intrigante é que essa estrutura de dominação parece ter retornado ao longo da história, em diferentes formas e sob diferentes disfarces. Na antiga Suméria, por exemplo, os Anunnaki são descritos como deuses que vieram do céu para governar os humanos. Seu poder era inquestionável, e eles detinham um conhecimento cósmico que parecia desafiar as limitações humanas. Não muito diferente dos vigilantes do livro de Enoque, esses seres imortais exerceram uma autoridade quase divina, ensinando aos humanos tecnologias avançadas e secretos conhecimentos espirituais. E mais tarde, na história egípcia, vemos a figura dos faraós, muitas vezes considerados como deuses vivos. A ideia de uma linhagem de governantes que possuíam características quase sobrenaturais remonta a essas figuras místicas e imortais que dominaram antes de Adão. O padrão é claro: sempre que essas figuras poderosas aparecem, há uma transição de conhecimento e de poder para as civilizações que surgem sob sua tutela. Mas o que aconteceu com eles? Por que essas figuras desaparecem após exercerem tanto poder? Será que eles retornaram, como os antigos profetas previam? Ou será que há algo mais profundo por trás dessa repetição histórica que ainda não compreendemos? A repetição desse padrão ao longo dos tempos sugere que a presença desses seres imortais não foi um simples acidente da história. Algo maior, mais cósmico, está em jogo. Agora, ao olharmos para o mundo atual, os ecos dessa antiga linhagem imortal parecem estar mais presentes do que nunca. De certa forma, o poder dessas figuras imortais nunca desapareceu completamente. Seus legados continuam a se manifestar nas figuras de líderes, governantes e grupos secretos, que parecem ter um conhecimento ou influência que transcende o entendimento humano comum. Em tempos modernos, há uma série de figuras influentes em diversas áreas, de política à espiritualidade, que possuem características quase místicas, com um poder que parece ser inexplicável. Alguns chamam esses indivíduos de elites ocultas ou guardadores de segredos antigos. E, à medida que o mundo entra em um novo ciclo de mudanças, as semelhanças com os eventos históricos descritos no livro de Enoque começam a se tornar mais evidentes. A conexão entre essas figuras imortais e as forças cósmicas não está apenas na história, ela está no presente, influenciando o futuro. E a verdadeira questão é: será que estamos prestes a testemunhar o retorno desses reis imortais? Ou o desenrolar de um novo ciclo, onde o poder dessas entidades se manifestará novamente de forma clara e palpável? Agora que compreendemos o papel crucial dos reis imortais e o impacto que eles tiveram ao longo da história, a grande questão é:
Como isso se conecta com o mundo moderno? O que parece ser uma narrativa mística do passado pode, de fato, estar se desenrolando diante de nossos olhos de maneira ainda mais impactante e profunda do que imaginamos. Nos últimos anos, temos testemunhado um crescente interesse por temas espirituais, conhecimentos ocultos e a busca por um poder superior. A crescente popularidade de teorias sobre elites secretas, sociedades secretas e conspirações globais reflete um anseio coletivo por entender o que está além do visível. Essas questões não são apenas filosóficas, mas estão profundamente conectadas à busca por um retorno de poderosas forças cósmicas que governaram a Terra nos tempos antigos. É impossível não notar as semelhanças entre o que está acontecendo agora e os relatos antigos. Por exemplo, vemos uma repetição de grandes mudanças cósmicas e ciclos de transição, muito semelhantes à rebelião dos vigilantes no livro de Enoque. Nesse contexto, será que estamos vivendo o retorno desses reis imortais? Ou talvez a preparação para um evento cósmico que trará à tona essas forças que moldaram a Terra desde o princípio dos tempos? Além disso, o mundo moderno está imerso em tecnologias avançadas e descobertas científicas que sugerem uma proximidade com o tipo de conhecimento que esses antigos governantes tinham. Afinal, quem detém o controle do conhecimento detém o poder. O surgimento de novas tecnologias de controle mental, a manipulação genética e os avanços nas energias espirituais são apenas algumas das manifestações de que algo profundo e cósmico está acontecendo. Um retorno das forças que regiam a Terra, assim como no passado. Agora pense bem, será que a humanidade está sendo preparada para uma nova ordem cósmica? E se sim, o que isso significa para você e para o futuro da Terra? Agora que exploramos a história desses reis imortais, sua ascensão ao poder, a rebelião cósmica e o retorno das forças imortais em nossa atualidade, a pergunta que fica é: o que tudo isso significa para você? Se essas figuras estão, de alguma forma, retornando ou influenciando nosso mundo de maneira oculta, como você se posiciona diante desse conhecimento? Se esses eventos realmente são mais do que simples coincidências históricas, o que mais está sendo ocultado de nós? Estamos preparados para enfrentar o retorno dessas forças? Ou será que estamos, de alguma forma, sendo guiados inconscientemente para um novo ciclo de dominação cósmica e controle imortal? Essas questões não são apenas para refletirmos individualmente, mas para questionarmos a narrativa que nos é contada sobre a história e o futuro. Se essas revelações estão sendo ignoradas ou distorcidas, quem são os verdadeiros detentores do poder no presente e o que eles sabem que nós não sabemos? A verdade é que, embora muitas dessas questões pareçam pertencentes ao domínio da mística e das tradições antigas, elas continuam a ressoar em nossos tempos. O que está por trás de tudo isso? Será que os reis imortais nunca desapareceram? Ou será que a história está prestes a se repetir de maneira ainda mais extraordinária do que podemos imaginar? Agora, mais do que nunca, precisamos refletir sobre as revelações do passado e como elas podem moldar nosso futuro. Porque, no final, a verdadeira pergunta não é se esses eventos acontecerão, mas quando. Chegamos ao final dessa jornada pelas camadas ocultas da história, onde descobrimos os reis imortais que governaram antes de Adão, suas quedas e seus legados, que ainda ecoam no presente. A questão central agora não é mais sobre o que aconteceu, mas sobre o que está prestes a acontecer. O retorno dessas forças cósmicas, essas entidades imortais, parece estar se aproximando de maneira cada vez mais palpável. Talvez as mudanças que estamos vivendo hoje não sejam apenas fruto do acaso ou da evolução natural da humanidade, mas sim um reflexo de um ciclo que se repete. Se a história realmente se repete, então estamos à beira de testemunhar um novo capítulo, onde forças além do entendimento humano podem começar a retomar o controle de nosso destino. Agora, mais do que nunca, a consciência é a chave. Estar informado sobre esses mistérios antigos pode ser o primeiro passo para entender o que realmente está acontecendo em nosso mundo e, quem sabe,
estar preparado para os eventos que se desenrolam diante de nossos olhos. A verdadeira questão é: você está pronto para o que vem a seguir? Não podemos ignorar os sinais, nem os ecos do passado. O que foi revelado ao longo dessa jornada não deve ser tratado como mera curiosidade, mas como um convite para refletir sobre o nosso papel no grande ciclo cósmico da humanidade. Agora é o momento de agir. Deixe sua opinião nos comentários. O que você acha que está por vir? Será que estamos no limiar de um novo domínio dos reis imortais? Ou você acredita que estamos apenas assistindo à história se desenrolar sem perceber? Inscreva-se para mais conteúdo revelador. Curta se essas revelações fizeram você repensar a narrativa que a história nos contou até hoje. E compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam despertar para essas verdades ocultas. Porque no final, a grande pergunta não é mais se esses eventos acontecerão, mas quando. E você, como parte desse ciclo, tem um papel fundamental nessa história.